São esses 4 princípios. Você falou em traição. Por Sim. que o homem e a mulher traem, no geral, claro, Sim. tem casos específicos. E é possível uma pessoa que traiu se arrepender e não trair mais? Ou quem trai vai sempre trair? Nos 2 casos, assim. Você tem de estudos ou de experiências? A gente pode falar de generalidades. Tá. Né? Não vamos falar de particularidades, porque particularidades são infinitas. Exato, cada um é Cada um é cada um. Mas a generalidade que a gente vê, o padrão de traição masculino é um subproduto do efeito Coolidge. O cara não criou um vínculo afetivo verdadeiramente profundo, é um cara que manteve um padrão apegado ainda com a vida de solteiro lá de trás, e aí no momento que o casamento entra num tédio, ou ele fica bodeado, ou a esposa não está disponível para ele intimamente ou sexualmente, ele acha que ele tem o direito de ter satisfação sexual, ele vai lá e trai. Tá? Isso é um padrão muito claro de diferença entre homens e mulheres, porque o homem consegue manter um vínculo afetivo com uma mulher e buscar satisfação íntima com a outra mulher. Isso a neurociência consegue mostrar pra gente já. Tá? E aquele negócio que falava assim, o homem ele consegue amar e trair ao mesmo tempo. Isso é verdade. Eu não tô incentivando isso de maneira nenhuma. O adultério é um grande erro de maturidade. O que eu ensino é maturidade espiritual. Né? Homens não traiam. Mas esse padrão existe no macho. O macho é promíscuo. Isso é uma ilusão que os machos têm, que eu chamo de ilusão do harém. Isso é uma programação inata no macho, no mamífero. Onde a natureza incutiu no macho uma tendência, uma compulsão a espalhar o seu pólen, o seu sêmen, em vários espaços disponíveis. Então, enquanto esse homem está no nível do macho do mamífero, ele vai espalhar com promiscuidade. A gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Homem imaturo trai. A grande maioria dos homens são imaturos. A grande maioria dos homens traem. A mulher trai por razões drasticamente diferentes. Drasticamente diferentes. A mulher feminina, ela trai quando ela vê que o amante é mais homem do que o parceiro dela. E esse homem, na verdade, é um processo de transição que ela quer fazer para obter mais segurança. Porque com esse ela não sente segurança, mas com o outro ela sente mais segurança. Então ela trai já querendo fazer a transição do relacionamento. Normalmente o processo de traição feminino é irreversível. Porque é um processo que envolve uma decisão afetiva. Ela não vê aquele homem que ela está se relacionando mais com respeito e com admiração. E é exatamente por isso que ela se permitiu trair. E ela vai trair com um homem que, na visão dela, na maturidade dela, tem uma qualidade de masculinidade superior. E é exatamente isso que motiva ela a trair, já intencionando uma troca de parceiro. Porque o que motiva essa traição feminina é uma busca de um patamar de segurança superior. O que motiva o macho a trair é simplesmente prazer sexual. Alguns, por terem perdido, às vezes, a admiração fora do relacionamento, vão buscar a admiração da amante, no caso, extraconjugal. Porque a esposa critica, ou porque a esposa não admira mais, ou porque a esposa não cuida, ou porque a esposa ali não está disponível afetivamente. Ele vai lá e vai com a amante, porque daí ele vai ter o tempo bom. Porque com a amante, ele vai passear, ele vai jantar, ele vai no motel. Ele não tem compromisso nenhum com a amante. Ele só tem lazer. Então é óbvio que ali ele só vai ter momento de admiração. Então ele busca na amante aquilo que ele deixou de ter dentro de casa. Mas por quê? Porque falta a maturidade de ele iniciar diálogos difíceis com a esposa. Exatamente. Então tá incomodado. O que faz ele trair é covardia. Exato. Porque ele não tem coragem de verbalizar a insatisfação dele com relação ao casamento, ao matrimônio, e falar com ela sobre desalinhamentos que estão fazendo ele ficar insatisfeito no casamento. E ouvir o lado dela também, porque provavelmente ela está insatisfeita com várias coisas também. Porque ela não está simplesmente falando assim não pra ele do nada. Sendo que ela casou com ele sei lá quantos anos atrás. Ela provavelmente está indisponível para esse homem porque ela já não se sente respeitada, porque ela não se sente admirada, porque ela não se sente valorizada, porque ela não se sente segura. Uma mulher, quando ela não admira um homem, ela não consegue se entregar. É impossível. No momento que a mulher perder a admiração pelo homem, esse homem perdeu a mulher. Isso é fatídico.
No momento que a mulher perder admiração por aquele homem, o homem perde a mulher. E é meio que... Por isso que 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Porque ela tenta, até que ela chega e ela fala assim, desisto, não aguento mais. Esse cara não vai mudar. Tipo, ela vira uma chave e ela fala, desisto. Ele não vai mudar. E, cara, ela virou a chave, já era. Porque ela perdeu a admiração, entendeu? Ela não consegue olhar mais pra aquele cara como um homem. Ela vê ele como um loser, como um fracassado. E aí ela trai. A mulher madura, não. Ela divorcia, ela fala assim, cara, eu não tenho admiração com esse cara mais, eu não quero um relacionamento com esse homem mais. A imatura trai. Por quê? Porque ela quer ainda o status relacional de estar em um relacionamento, mas ela não quer bancar a fase de solteira intermediária. Então ela trai já esperando que o próximo vai assumir ela e ela sai de um relacionamento e entra no outro. E se o cara não assume? Aí é ela que roda bonito. Que é normalmente o que acontece. Porque o cara com que ela traiu, ela não sabe disso, porque ela é imatura. Mas o que ele tá pensando? Cara, se ela traiu o marido dela comigo, vai fazer com eu vou assumir ela como esposa? Você é muito louco. Não vou. Ela tá achando que ele vai assumir ela depois que ela traiu o marido dela com ele. Não vai. E aí o amante raramente assume. Tem que ser muito panguá pra assumir. Tem que ser um cara muito capacho. E aí ela vai ter que ser ultra masculina. Essa vida também é um inferno pra mulher. Porque ela vai ter que ser líder, ela vai ter que ser protetora, ela vai ter que ser provedora. E o cara é um banana. Aí você fala assim, cara, eu saí de um cara que era um traste caindo um banana. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Tipo, lixo por lixo. Então, os motivos de traição, em generalidade, são drasticamente diferentes dos homens e das mulheres. E por que algumas pessoas que vieram aqui falaram que hoje em dia tá quase 50%? Antigamente os homens traíam muito mais e as mulheres muito menos, e hoje tá quase igual. Porque existe um padrão de idolatria ao masculino na sociedade. Tem muitas mulheres que idolatram o masculino. Elas acham que empoderamento feminino é feminilidade. Empoderamento feminino não é feminilidade. Empoderamento feminino é masculinidade. Elas estão mimetizando padrões masculinos comportamentais. Sendo mais competidoras, sendo mais agressivas, sendo mais acirradas, querendo tomar a liderança da frente de tudo. Esses padrões são masculinos. Essas mulheres que estão achando que empoderamento feminino é aumentar a feminilidade delas, na verdade não. Elas estão suprimindo a feminilidade delas e colocando masculinidade no lugar. Feminilidade tem um outro poder totalmente diferente, onde ela atrai resultados sem esforço. Masculinidade é aquilo que você conquista através do esforço. Feminilidade é aquilo que você atrai sem esforço. Quando você tem uma mulher, hoje, e a narrativa social moderna é isso, é uma idolatria ao masculino. As mulheres acham que o feminismo, que as ideologias feministas ganharam espaço para as mulheres, na verdade, piorou em muito a vida em geral das mulheres. Elas ganharam direito aqui, ganharam direito ali, mas a vida em geral das mulheres piorou. Porque elas ganharam responsabilidades que elas não tinham antes. Tá? Porque as mulheres falam, mas a gente ganhou o direito de trabalhar. Cara, desde o Egito Antigo, as mulheres trabalham. Você acha que a mulher não limpava o cocô do bebê do faraó? Não trabalhava, tipo, fazendo trabalhos leves na aldeia? Você acha que ela ficava na rede o dia inteiro, no Nilo, tomando sol com o crocodilo? Trabalhava desde o Egito Antigo. Só que a diferença é que o cara trabalhava carregando pedra e tomando chicote nas costas, e ela trabalhava lá dentro da casa do nobre pra ser uma serviçal escrava. Essa é a diferença. Aí você pega a Idade Média. Um casal de camponês francês. O cara levanta às 4 da manhã pra ir arar o campo com o touro, empurrando um carro de boi. E ela ficava dentro de casa pra cuidar dos mantimentos, fazer os alimentos e cuidar das crianças. Trabalhava o dia inteiro. Onde que a mulher não trabalhava? Ganhou o direito de trabalhar na Idade Moderna. Revolução Industrial. Os homens foram para as fábricas, as mulheres foram para as fábricas também.
Ou muitas ficaram, às vezes, dentro de casa para administrar os mantimentos, para cuidar da família. Tinha obrigação, às vezes, de um pouquinho, classe média um pouquinho mais alta, de ler, de estudar para ensinar os filhos. Porque a educação não era um direito público, igual é na sociedade moderna. Estudava quem era ligeiro. Tipo, você tinha uma mãe que era inteligente, que era estudiosa, que pegava um livro aqui, pegava um livro ali, ela pegava 60 livros lá que ela lia e ela começava a ensinar aos filhos dela aquilo que ela aprendeu nos livros. Pra, tipo, dar uma vida melhor pra eles quando ela não estiver aqui mais. Cara, isso é um trabalho infinito. Ah, não, mas as feministas conseguiram o direito da gente trabalhar. Ah, no mercado de trabalho é verdade. Ah, agora vocês entraram no mercado de trabalho, onde as regras do ringue são masculinas. Não adianta você subir no ringue e reclamar que você tomou um murro no queixo. É. Cara, eu tenho um monte de aluna minha que é CEO, que é VP, que é diretora de multinacional. E várias às vezes chegam pra mim e falam assim, cara, esse ambiente é muito machista. Eu falo assim, me define o que é machista. Cara, às vezes eu tô sentado numa reunião de diretoria ou numa reunião lá com os VPs mundiais, não sei o que lá, e os caras me atacam gratuitamente. Você fala assim, mas eles atacam só você ou eles atacam os outros também? Não, às vezes eles atacam os outros também. Não, então isso é o que é o ambiente. Faz parte do ambiente. Você tá num ringue. Ele ataca você porque você é uma ameaça, assim como o outro vice-presidente assim como o outro vice-presidente assim como o outro diretor é. É selva. É selva e vai predominar a melhor ideia, exato, a ideia mais persuasiva. Isso não é machismo, isso é masculino. A gente sabe disso desde que a gente é adolescente. Claro, claro. Quando você tava na escola, você não tinha que brigar por qualquer coisa. Você não tinha que ter uma resposta rápida com aquele cara que tentava te zoar? Exato. Porque se você recebesse o bullying, seu respeito caía, não caía? Fraco, e aí você ia receber de outros. Aí o outro ia ver, ia também fazer o bullying com você, aí o outro que ia ver ia fazer o bullying com você também, aí todo mundo ia começar a fazer bullying com você. Então se você não se defendesse no primeiro, se prepara porque tua vida vai piorar muito. Verdade. Então a gente tem isso desde a puberdade nos meninos, eles já são obrigados a lidar com competitividade, com violência social. Por quê? Por que acontece isso? É um padrão ancestral, Vilela. Os homens, eles têm esse padrão inato dentro de nós, onde você zoa o cara que aparentemente é mais fraco, para você testar se ele é estável emocionalmente, para você ver se ele é apto a ser um companheiro de batalha. Porque se ele se desestrutura, você sabe que você não pode confiar nele. Porque se você recebe um bullying e você devolve com uma resposta inteligente melhor, você ganha reputação, não ganha? Com certeza. Os caras falam, pô, tomou. Entendeu? E você vira o maioral. Por quê? Porque você não se desestruturou, você manteve a calma emocional, você usou da sua razão, você deu uma resposta mais inteligente, você fez o outro se expor ao ridículo. Ele tentou te atacar e ele que saiu como ridículo. Isso não existe no mundo das meninas. Na puberdade. E aí o que acontece quando elas chegam na vida adulta e o mundo corporativo é uma extensão do bullying adolescente masculino. Do colégio, Do colégio. Aí elas entram nesse ringue do bullying, elas falam assim, cara, isso aqui é um machismo infinito. Não é, isso aí é o masculino. Eles precisam saber se você é um companheiro de batalha resistente. Você não pode subir com sapatinho de cristal no ringue de boxe. Você tem que subir com luva, você tem que subir preparada, você tem que subir treinada, você tem que estar pronta pra tomar nocaute e dar nocaute também. Senão o pessoal passa por cima mesmo. E, cara, as alunas que eu ensinei a negociar, a oratória, cara, elas dão nocaute em cara experiente. E elas... Por quê? Porque elas pararam de achar que aquilo é machismo. Elas falam assim, isso aqui é a realidade do ambiente. Eu tô lidando com tigre? Então eu tenho que ser tigre. Não adianta eu chegar na selva e falar assim, ô tigre, por favor, vira um gatinho, porque eu gosto mais de gatinho, eu não gosto de tigre. Se eu te der um abraço, você vira um gatinho? Não, o tigre vai te engolir. Claro. Isso é a mesma coisa no mundo corporativo, cara. Se ela vai numa reunião de board de diretoria, ela demonstra imaturidade ou vulnerabilidade, o cara engole ela. Vira café com leite. Café com leite, vira piada. Aí ela acha que aquilo é machismo, aquilo não é machismo. Bem-vindo ao mundo dos homens. Tem até aquele documentário de uma feminista que resolveu virar homem. Depois, se você puder buscar o nome até. Durante 24 meses. Ela desistiu com 18 meses. Caramba. Ela desistiu. E ela era uma feminista radical. E ela viveu durante 18 meses como homem.
E no final dos 18 meses, ela desistiu porque ela tava com sérios problemas psiquiátricos. Ela tava, tipo, uma depressão profunda. E ela fez várias entrevistas que tem no YouTube até, onde elas falam assim, cara, os homens, o mundo dos homens é muito diferente do nosso. Eles não são privilegiados como as feministas dizem. Tipo, ela se converteu totalmente. Ela parou de ser feminista. Ela falou assim, o mundo dos homens é duro. Os homens não são reconhecidos, eles não são valorizados. É papel das mulheres valorizar os homens de bem que você tem na vida de vocês, porque eles fazem um papel essencial, e eles não são privilegiados como eu achava que eles eram. Na verdade, eles têm uma vida extremamente difícil. As dificuldades que os homens têm são diferentes das nossas, mas a vida deles é difícil também. Passou menos de um ano, cara. Infelizmente, ela se suicidou, ela tirou a vida dela. Caramba, velho. Só pra você ter noção do impacto que isso gerou. Ela escreveu um livro, ela fez um documentário, foi registrado todas as entrevistas pré e pós o experimento social que ela fez, e infelizmente chegou nesse resultado final. Só que, o que a gente tem de aprendizado aqui? Que na hora que a gente se coloca no papel do outro, e a gente veste verdadeiramente o sapato do outro, e a gente sente empatia, só depois a gente consegue verdadeiramente falar assim, cara, eu acho que eu entendi o que você tá vivenciando. Acho que eu entendi o que você tá passando. E é isso que eu tento ensinar para homens e mulheres para serem maridos e esposas. Para você ser um marido ou para você ser uma esposa, você tem que querer entender a sua esposa. Para você ser um marido, uma esposa, você tem que querer entender seu marido. Não dá para você... Achou o nome? Achei. O nome dela é Nora Vincent. Nora e Vincent. O nome do documentário é Feito Homem. Feito Homem? Feito Homem. Tem um livro até disso. Então, pra quem tá vendo aí depois, pode buscar. E essa construção social também, de igualdade entre homens e mulheres, vou passar mais uma referência. Um outro documentário chamado Paradoxo da Igualdade. É um documentário sueco ou norueguês, se eu não me engano. E tem uma investigação que esse jornalista faz, entrevistando cientistas do mundo todo, e ele observa que em sociedades extremamente igualitárias, por exemplo as nórdicas, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, por incrível que pareça, os homens começam a demonstrar padrões comportamentais de decisão muito bem definidos, e as mulheres começam a demonstrar padrões comportamentais muito bem definidos. Por exemplo, para não dar spoiler, mas para explicar um pouquinho da lógica do documentário, e eu recomendo que todos vocês vejam, 1h e pouco só. Na Noruega, por exemplo, de cada 10 engenheiros, 9 são homens. Sendo que homens e mulheres têm o mesmo acesso à faculdade de engenharia, a matemáticas e às ciências exatas. A sociedade é extremamente igual. Todas as oportunidades são muito bem niveladas para homens e para mulheres. O Jordan Peterson fala sobre isso também, né? Que numa sociedade mais igualitária possível, ainda assim as mulheres escolhem trabalhos que são de cuidar de outras pessoas, como enfermagem, como outras coisas. E elas não são impostas a isso. Não são. Nesse mesmo documentário ele mostra que de 10 enfermeiras, 9 são mulheres. Exato. E esse um homem, ele nunca fica. É. E aí ele fala assim, por que acontece isso? E aí tem vários cientistas que buscam teses para explicar que no útero da mãe, um bebê, eu posso errar os números, mas as grandezas são essas, tá? O bebê humano, homem, ele já tem 2 vezes mais testosterona do que o bebê menina. No útero da mãe. 2 vezes. Então, o processo formativo do bebê homem no útero da mãe já tem 2 vezes mais o hormônio testosterona e toda a sua cadeia androgênica. Quando isso vai para infância, é 4 a 5 vezes mais testosterona. Quando chega na puberdade, vai para 20 vezes mais. E aí isso fica ao longo da idade adulta inteira. Isso significa que o processo formativo da morfologia da psique masculina é influenciado diretamente pela presença de um hormônio mestre que organiza muito do processo formativo e que organiza o processo formativo da mulher também, pela ausência. E a tese desse cientista americano é que
a presença da testosterona tende os homens a preferir coisas e a ausência da testosterona tende ao cérebro feminino a preferir pessoas. A ausência nas mulheres? A ausência da testosterona e a presença de estrogênio e progesterona tende as mulheres, no documentário ele conclui isso, a preferir atividades ocupacionais que priorizam pessoas. Entendi. A presença de testosterona, em geral, em linhas gerais, tende a se manifestar como tendências ocupacionais que priorizam coisas. E aí a gente tem padrões comportamentais que vêm enraizado num processo fisiológico também, que lapida a psique, que influencia na tomada de decisão. Então essas mudanças, essas diferenças são inerentes tanto na fisiologia, quanto na psique, como no processo de amadurecimento espiritual. O processo de amadurecimento espiritual de um homem é drasticamente diferente do processo de amadurecimento espiritual de uma mulher. E isso eu nunca vi quase ninguém falar. Só que é. O processo de amadurecimento espiritual do homem, ele é um vetor direcional do material para o espiritual. O homem precisa dominar primeiro a matéria, depois as emoções, depois o intelecto, por último o espiritual. A mulher, o vetor direcional do amadurecimento espiritual dela é iniciando no espiritual, depois no intelecto, depois no afetivo, depois no material. É um vetor direcional oposto. E é exatamente complementar ao do homem. É exatamente por isso que o ensinamento bíblico é que o homem é o protetor físico e a mulher é a protetora espiritual da família. Porque isso é inato. É inato. A gente tem isso até refletido, claro que tem exageros, né? Mas, por exemplo, no Islã, isso ainda existe uma compreensão muito forte disso nos países islâmicos, onde as mulheres e as mulheres do Ocidente acham que isso é tipo uma privação de liberdade, mas na verdade é um privilégio, segundo o Islã, que é o seguinte: não importa aonde você for, se você é mulher, você tem que ter um homem do seu lado. Aí as mulheres do Ocidente falam assim: nossa, mas isso é um ultraje, isso é uma falta de liberdade, não é um direito de ir e vir que eu gostaria de ter, eu não quero ter um homem mandando em mim. Você acha que aquele homem que é obrigado a te acompanhar em todas as coisas que você quer fazer, isso pra ele é um direito ou um dever? Dever. É um dever. Na verdade, esse mandamento do próprio Alcorão é um dever masculino. As mulheres que estão na sua vida são sua responsabilidade de mais ninguém. E isso é levado num nível de extremo no Islã. Que, na minha visão, são os grandes aliados que a gente tem dentro da religião e da fé contra as pautas coletivistas comunistas. Porque não tem negociação com o Islã, cara. Assim como não tem negociação com os comunistas. Eles não são muito afeitos a discutir as paradas. Coloca numa mesa comunista com um islâmico. Não vai ter negociação. Com certeza. Não tem negociação. Então, o que vai prevalecer aqui são quais forças são mais dominantes dentro da narrativa mitopoética que gera mais pessoas maduras. A gente sabe já que dentro do processo de individuação, se você for, por exemplo, em Dubai, no Emirados Árabes, apesar dessas diferenças assim de gênero, onde as mulheres têm menos liberdades, elas não podem fazer certas coisas, a liberdade econômica, a prosperidade que eles estão vivenciando hoje é uma coisa fora das escalas, né? Nos países comunistas, o que a gente vê, na verdade, é um abafamento do indivíduo e das liberdades individuais, cada vez priorizando mais o que o Estado quer. E não o que a unidade familiar quer. O que você e sua esposa decidem não importa, desde que você cumpra a diretriz do comando central lá de Brasília. Se você cumprir o comando central de Brasília, beleza, a gente não enche o saco. Se você começar a sair fora da linha, se você for influente, a gente te corta as pernas. Como a gente teve vários podcasters no Brasil que tiveram as pernas cortadas. Então, esse processo que já acontece em muitos lugares está acontecendo no mundo livre que a gente diz que é mundo livre, mas que a gente sabe que a liberdade o tempo todo está sendo atacada. O preço da liberdade é a vigilância contínua.
Sim. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Não existe liberdade sem vigilância. Não existe. Virtude é vigilância contínua da sombra. Se o indivíduo vigia a sombra dele, ele consegue ser virtuoso. Um indivíduo que olha pra fora, que coloca a culpa e o ressentimento das coisas que ele não tem no vizinho. Ah, o Vilela é rico. Por quê? Ah, cara, porque o cara deu sorte, porque o cara, sei lá, nasceu com o traseiro virado pra lua, porque ele fez umas coisas aí, teve ajuda de uns caras lá de Brasília e não sei o que lá, então, tipo, eu quero as coisas que ele tem. Na hora que eu me externalizo, eu não vigio a minha sombra, percebe que essa postura é uma postura de iluminado? De prepotência? Ah, sim, é uma claro. pessoa que tem certeza absoluta da verdade dela. Exato. Ela não tem dúvida nenhuma que você tem que perder o que você tem e ela tem que ganhar porque ela é merecedora. A merecedora baseada em quê? Qual o mérito que você teve? Você ralou igual ele ralou? Quantos episódios você gravou de podcast? Qual o domínio de oratória que você tem? Quanto que você olhou pra tua sombra? Porque se você não olhou pra tua sombra, se você não se transformou num ser humano melhor, se você não agrega nada na vida de outro ser humano, por que você tem que ter mais resultado do que o Vilela? O que são as virtudes? As virtudes são luminosidades internas que a gente desenvolve através do confronto com o desconforto. Tá? Como que eu desenvolvo, por exemplo, coragem? Eu preciso olhar pro medo Que existe. que existe, eu preciso aceitar que o medo está em mim. Eu tenho medo. Por exemplo, o maior medo do ser humano é falar em público. Sabia disso? Sei. O segundo maior medo é morrer. Primeiro é falar em público, o Caramba. segundo é morrer. E o terceiro é broxar. Aí é dos homens. Exatamente. Fala aí, Tuti. E o das mulheres Qual que é é o teu tá com maior o homem que brocha. Qual que é teu maior medo? Falar com mulher bonita. Sério? Você tem esse medo mesmo? Não. Não, fala real. Não tenho não. Não é possível que você não tenha medo, cara. Ah, não. Medo. Qualquer coisa, medo. Tenho medo de falar meus medos. Eu tenho medo de me demitir. Isso é um medo que eu tenho muito Tem que grande. ter mesmo. Tenho Medo de muito cobra eu tenho absurdo. Não é inexplicável. Todo mundo tem. É instintivo. Não, cara, veio aqui, não sei se foi o Richard ou outra pessoa com cobra, todo mundo colocando no pescoço, mano, colocaram no meu pescoço, eu travei, e cara, tira daqui, tira... E eu nunca tive um contato com cobra, nunca fui picado, não sei, cara. É um medo absurdo, velho. Mas isso é ancestral, cara. São padrões arquetípicos que a gente herda. É. Esses medos. Porque medo de aranha, medo de cobra, Mulher, medo de serpente, barata. medo de barata. Por quê? Porque ancestralmente, essa interação entre humanos e esses animais sempre geraram conflitos. Então isso vai sendo herdado como carga genética. E epigenética também. Claro. Você pode nunca ter visto uma cobra. Na hora que você vê uma cobra pela primeira vez, você... Porque é importante pra sobrevivência da minha espécie ter Exato. medo de cobra. Exato. Ou foi, né, no passado, né? Mas eu te interrompi, você estava falando. Então, primeiro das virtudes é coragem. Coragem. Como que eu desenvolvo coragem, que é uma virtude basal? Eu olho pro medo e reconheço que existe medo. Reconheci que existe medo, eu preciso racionalizar o meu medo e eu preciso criar um plano de ação para agir apesar do medo. Coragem é agir apesar do medo. Não, é enganoso quem pensa que quem tem coragem não tem medo. Não. Coragem, na verdade, é um estado onde... Só eu idiota se não tiver medo, né? Coragem é um estado, um grande sábio já falou, que você é o único que sabe que você tem medo. Ah, tá. Mas você tem. Porque senão As você... cobras que escutaram esse podcast agora já sabem que eu tenho medo delas, então já me ferrei em relação às cobras. Coragem é isso. Tá. Isso é uma virtude. Então, como é que eu refino a coragem? Cada vez me expondo mais ao medo. De maneira cautelosa. Porque no momento que eu racionalizei o medo... Eu fiz isso com medo de falar em público. Quando eu era mais vendo? novo. Tinha terror, eu falei, putz, eu vou tentar lá ir na frente falar. Consegui ir e aumentando cada vez isso aí. Cara, deu certo. virou sua vocação, cara. Exatamente. Olha, ó... Porque me incomodava. Aquilo que era uma sombra lá na sua infância virou o centro da sua luz na vida adulta. É louco isso. Porque eu lembro exatamente quando eu tomei essa decisão. Esse processo, o Jung chama de processo de individuação. A sua luz é mais forte nos seus pontos mais sombrios. É verdade. Verdade. Eu desenvolvi oratória... Cara, isso é verdade pra caramba. É muito verdade. Porra, é muito louco. Eu desenvolvi a capacidade de oratória, eu sempre fui introspectivo. Eu Eu era o nerd da escola.
Eu, se chegar numa festa, se não conhecer ninguém, eu vou ficar no meu canto também. Não E falo uma com coisa, ninguém. e isso foi uma coisa que eu esqueci, tá? E eu fiz um processo psicanalítico pra lembrar disso tudo. É mesmo? E aí o que aconteceu foi o seguinte, na 4ª série do ensino fundamental, eu tinha um melhor amigo. E quando a gente virou e a gente foi pra 4ª série ou 5ª série, alguma coisa assim, tinha 8, 9 anos de idade, era Sei. tipo muito pequeno. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu não posso ser seu amigo mais. Eu falei assim, mas por que não? Porque eu sou popular e você não é. Cara, tinha essas coisas de escola americana, assim. É, muito louco. E aí, cara, aquilo, eu engoli seco aquilo porque foi um choque, né? Tipo, cara, o cara era meu melhor amigo, a gente dormia na minha casa, a gente convivia junto, não sei o quê. Aí, do nada, passou uma férias, voltou o ano, o cara chegou e falou assim, não posso ser seu amigo mais porque você não é popular. Naquele momento, aquilo criou um trauma, um choque traumático dentro de mim, que criou uma crença onde eu nunca mais seria rejeitado em um grupo social que eu escolhesse entrar. Entendi. Isso criou uma persona na minha psique, que é o camaleão. Onde todas as vezes que eu entrava em um grupo social, eu fazia tudo para ser aceito, e não só ser aceito, como virar o líder daquele grupo, através do seu camaleão, virar a referência daquele grupo, e quando eu virava o líder daquele grupo perdia o interesse pra mim, eu tinha que ir em outro. Entendi. E isso aconteceu, cara, até quase 28, 30 anos de idade. Que foi quando eu comecei um processo de autoconhecimento e despertar, onde eu tive várias dessas catarses e eu vi que aquele comportamento que eu tinha era pra fugir do medo de rejeição. Que eu tive com um cara, amigo meu, com 8 anos de idade. É, faz sentido. E aí, esses 20 anos, dos 8 aos 28, que eu desenvolvi a minha capacidade geratória e camaleão, acabou virando a base do meu trabalho hoje. Que foi de uma sombra, de um trauma, que eu desenvolvi uma ferramenta para fugir desse trauma, e depois que foi recontextualizado, tá servindo a minha luz. Porque eu sempre fui um cara introspectivo. Se esse evento não tivesse acontecido na minha vida, eu provavelmente nunca falaria em público. Verdade. Porque eu não ia ter motivação nenhuma. Eu ia estar na minha zona de conforto, tá introspectivo, eu era o cara que gostava de ter meia dúzia de amigos. Minha motivação foi o que o Tuti falou. Minha motivação não era falar na frente da classe, era falar com mulher. Só que tudo tava... Eu tinha medo de tudo, de falar em público, falar com mulher, e porque esse negócio me fazia mal de eu não conseguir conversar com mulher, com as garotas, eu comecei indo na frente da classe, comecei apresentando trabalho e tudo mais, até tomar coragem de vou lá e vou falar, entendeu? Legal. Então, você desenvolveu a coragem confrontando o teu medo. É. Todas as outras virtudes é exatamente a mesma coisa. Você precisa confrontar o excesso e a omissão dela, porque toda virtude, Vilela, segundo Aristóteles, ele é um equilíbrio entre o excesso e a omissão. Por exemplo, a coragem, que é uma virtude, ela é o ponto médio exato entre a covardia e a ousadia. Tá? Quando eu consigo equilibrar a covardia com a ousadia, eu tenho coragem. Então, coragem é a justa medida da covardia com a ousadia. Quando tá exatamente, perfeitamente equilibrado para aquela situação, por exemplo, aparecer uma cobra. Eu tenho que equilibrar covardia com ousadia para agir com coragem. Quando eu consigo fazer esse equilíbrio perfeito, a justa medida, o Aristóteles chama, a justa medida da covardia com a ousadia, aí eu vou conseguir agir com coragem. Então, peraí. Essa cobra é uma coral não venenosa. Então, peraí, a gente não tá numa situação tão perigosa assim, ó. Tô racionalizando o medo. É. Tô transformando o que é medo em cautela. Medo racionalizado é cautela. Vamos tomar cuidado, vamos pegar um balde, vamos jogar em cima ali, depois a gente pega alguma coisa por baixo e tira ela. Cautela. No momento eu tô indo lá e pegando a cobra pelo pescoço. Tem gente que faz isso porque tem um domínio sobre isso. Entende o comportamento do réptil, entende o instinto do réptil. Tem gente que consegue hipnotizar o réptil até. De tanto que estudou a mentalidade do réptil, consegue fazer um padrão de movimento que hipnotiza aquele animal. Mas isso não é um conhecimento normal da maioria das pessoas. Então, o que um ser humano normal faria é: vou agir com cautela. E a cautela serve à coragem. Assim como todas as outras grandes virtudes também, como bravura, como compaixão, como perseverança, como resiliência, fortaleza, temperança. Que é, hoje em dia, a maioria das pessoas não tem temperança. O que é temperança? Capacidade de se frustrar quando algo não acontece do seu jeito.
Esse é o mal do nosso século, cara. O mal do século XXI é a ausência de temperança. Não, se você não me chamar pelo pronome que eu quero, Meu mundo acabou. inferno na terra. Se você não fizer o que eu quero, inferno na terra. Se minha comida não vier exatamente como eu quero... Inferno na terra. Então, se não acontecer do jeito que eu quero, a pessoa solta o inferno na terra. Isso é falta de temperança. É a capacidade de lidar com o sabor de cada experiência. Eu faço uma metáfora em muitas aulas que eu explico. Você vai numa cafeteria e todo dia eu passo na cafeteria para tomar um café com chantilly. Chego lá para tomar o café com chantilly, numa cafeteria cara lá, e os caras cobram R$15 pelo café com chantilly. E a diferença é que eles perguntam o meu nome. Tá. Lucas. Tá, beleza, Lucas. Já te chamo, te trago seu café com chantilly, beleza. Passa 2, 3 minutos que eu tô esperando ali meu café com chantilly, ela fala assim, Lucas, eu falo, oi, tudo bem? Você gosta? O ser humano ama ser chamado pelo próprio nome. Essa é a palavra que todo ser humano mais gosta. Sabia disso? Não, sabia. Vilela ou Rogério é a palavra que você mais gosta de ouvir. É disparado. Porque o nosso cérebro, na hora que você ouve a palavra, o seu cérebro automaticamente fica alerta e atento. Tá. É altamente interessante Tá. o seu nome. Aí a pessoa me chama e fala assim, Lucas, No caso do Tuti é lasanha. lasanha... Cada um tem suas preferências, né? Eu prefiro parmegiana. Tá bom. Parmegiana é a palavra que Parmegiana seu acende. cérebro acende. Fico todo Interesse eriçado. Sim, momentâneo. sim. Instantâneo. O quê? Fico todo oriçado, errei. Eu entendi. Leite condensado. Eu falei, lasanha com leite condensado Pode aí ser já é também. larica, né, Pode- cara? Bom, não vou falar nada. Deixa Mistureba quieto. total. É. Tô lá na cafeteria, pedi o café com chantilly, ela me chamou e falou assim, Lucas, eu tenho uma má notícia, o leite tá estragado Putz. e não vai ter chantilly. Nesse momento, eu tenho uma bifurcação espiritual. É uma decisão espiritual. Você pode se frustrar Eu posso... totalmente. Eu chamo assim, ó. Você pode escolher o caminho das expectativas funcionais ou expectativas dramáticas. O que é o caminho da expectativa funcional? Tudo bem, não tem chantilly, então pode ser sem chantilly mesmo e me dá uma água com gás aí pra compensar se for do mesmo valor. Ou se não tiver nada, beleza, eu tomo um café sem chantilly mesmo. E não me aborreço e não me perturbo. Por quê? Eu peguei a situação, o tempero, é levemente amargo, porque tá frustrando uma expectativa que eu tinha de tomar o café com chantilly, que eu tomo todo dia. Hoje não vai ter, porque não tem leite, o leite tá estragado. E eu me adaptei, expectativa funcional. Eu vou funcionar com o ambiente ao meu redor. O que a maioria das pessoas faz não é isso. O que a maioria das pessoas faz é expectativa dramática. Ela começa a te falar assim, que tipo de cafeteria é essa? Você me cobra R$15 um café, você pergunta meu nome, agora você vem me chamar, me fez esperar 5 minutos pra falar que o leite tá estragado. Tem que fechar essa bodega aqui, cara. Isso aqui não é... Essa marca aí na frente é só pra aparecer. Vocês têm que fechar o negócio. E começa a fazer um chilique pra quê? Pra chantagear Deus pra brotar chantilly do éter. Que não vai. Que não vai. Porque Deus vai simplesmente olhar e falar assim, amigão, você pode fazer o chilique que você quiser, aí não vai aparecer Rolando uma chantilly. guerra na Ucrânia, tenho que cuidar lá do seu café. Seu chantilly não vai ter hoje. Aqui não vai ter chantilly. Ou você aceita ou não tem chantilly. Só que a maioria das pessoas entra nessa brisa e não sai. Não sai. Esse estado é um estado de insanidade. É. E o pior é que hoje em dia tem muitas pessoas de audiência batendo palma pra insanidade. Imagina que eu tô dando o meu surto por causa do chantilly na cafeteria e tem muitas pessoas falando assim, é isso mesmo, você tem que dar o chantilly pro cara. Que tipo de cafeteria é essa? Vamos cancelar tua cafeteria. Exato. Isso é o que a gente vê acontecendo 2023, século XXI. Total. É o cancelamento por causa do chilique de uma pessoa que se sente apropriada de um direito que a vida falou pra ela, não, você não tem esse direito. Ela dá chilique. É. Então o que a gente tem? A maioria da sociedade, ela é imatura. A maioria da sociedade é imatura. E por que a maioria das pessoas não tem sucesso relacional? Porque são imaturas. Você falou de coragem, temperança, que mais? Fortaleza, prudência. Essas são as 4 basais de São Tomás de Aquino. Fortaleza é o quê?
Fortaleza é você... resiliência? Não. É resiliência. Fortaleza e resiliência são palavras similares, que basicamente, fortaleza é força, que é você persistir apesar dos fracassos. Tá. Então, temperança é você persistir apesar das frustrações. Tá, e uma coisa que eu sou boa, é persistir apesar dos fracassos, viu? Se é uma Fortaleza. Cara, toda pessoa de sucesso tem fortaleza. E é engraçado que a galera só acha que você se deu bem na vida, né? Vê tua vida e fala, cara, você não tem o que reclamar na vida, você só teve sucesso, né? Os caras não vê o quanto você cai, né, cara? Não, cara, esse último ano que viralizou meu canal, cheguei lá, tá quase 2 milhões de seguidores em todos lá, o pessoal chega assim, pô, cara, você deu certo do nada, né? É, o do nada é muito engraçado. Porra, do nada! 15 anos do nada. Do nada! Porque a pessoa, ela só vê aquele capítulo final. É a mesma coisa que ver um cara que corre 100 metros rasos, né? Não imagino o quanto ele correu. Ô, esse cara pra tem só dom. Quanto que corre em 100 metros rasos? São segundos, né? Sei lá, 4 segundos, Então, 8 4 segundos, nem segundos. sei. Nossa, você ganha muito dinheiro só em 4 segundos, né? Porra, como se ele O cara fizesse ganha nada. 100 milhões de dólares em 4 segundos, cara. Mas pra ele correr esses 4 segundos, o que ele precisa Quantas fazer? horas por dia, né, cara? E a maioria das pessoas, quando ela vê algo que é muito excelente, tá num nível de excelência muito acima do padrão dela, ela usa aquela desculpa tipo assim, mas isso é dom. Exato. Ela não Eu consegue... fico muito puto com isso. Ela não consegue olhar pro Michael Jordan e ver assim, cara, o cara tem o talento? Tem o talento, é óbvio que ele tem o talento. Não vai ser o maior jogador de basquete da história sem ter o talento. Só que o cara era o primeiro a chegar e o último a sair. É, isso é verdade mesmo. Tem um documentário que mostra os caras que jogavam com ele, odiavam ele porque ele era um tirano. Exato. Só que ninguém conseguia bater de frente com o cara porque ele dava resultado. Então a gente tem isso com o Jordan, a gente tinha isso com o Senna. Se você pegar grandes expoentes da sociedade, nos esportes, nos meios empresariais também, na comunicação, em qualquer área, você vai ter a excelência, é algo que se destaca e ela realça o contraste com a mediocridade. Então a excelência por si só é um alvo de ataque para ser apagado por causa do contraste que ela realça. O medíocre odeia o excelente. Exato. Porque é muito rara a pessoa que olha o excelente e fala assim, cara, eu quero me tornar isso aí. Que é modelagem e mimetização. Que o mercado de desenvolvimento humano, que foi liderado na década de 70 pelo Tony Robbins, que é um bilionário hoje. O cara é bilionário, cara. O cara é um coach bilionário. Tem muita gente no Brasil que desdenha com o negócio de coach, não sei o que lá. O Tony Robbins é um coach. Até hoje nos Estados Unidos o coach é uma palavra respeitada. Eu sou um deles. Então. Não porque, falo mal de coach. Não vou na frente dele agora falar que não falo mal de coach, né? É porque no Brasil, cara, teve uma... Tem os coach safados aí, não tem? Como tem advogado safado? Tem. Tem engenheiro Mas safado? o lugar pra ter coach safado que é o Brasil. Tem médico safado? Tem tudo safado. Tem apresentador de podcast safado? Se tem! Tem! Vamos falar aí? Vamos falar. Tem teólogo safado também? Coach, olha o que você vai falar aí. Vou manter calado, então. Tá bom. A testa tá queimando? Agora parou já. Agora parou. Aí tava queimando bastante. O que mais te perguntam? Uma grande parte das perguntas sobre relacionamentos. Cara, como que eu encontro um bom homem? Como que eu encontro uma boa mulher? Não tem regra, mas tem algumas dicas, né? Não tem regra, mas tem princípios, Vilela. Tá? Quais são os princípios? São 4 principais. Tem que ter valores similares, tem que ter sonhos compartilháveis, tem que ter rotina sincronizável e tem que ter atração. Vamos lá. Eu chamo isso de 4 pilares. Primeiro pilar. Valores similares. O que são valores? Valores similares são... Religião? Valor espiritual, valor ético-político e valor moral. Valor espiritual é fé, não é religioso. Tá? É a maneira como eu vejo um poder maior. Isso é valor espiritual. Posso chamar de Deus, posso chamar de universo, posso chamar de criação. Não pode ter um católico, um evangélico, pode ter um católico e um espírita, mas não pode ter um católico e um ateu ferrenho. Não dá. Um comunista. Porque o comunista é ateu. Na verdade, o Deus é o partido. Entendi. Tá? Então, qualquer pessoa que está na sua fé verdadeira, na sua religião, está segura da sua fé, ela não vai querer impor, evangelizar o outro.
Você só vai evangelizar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu estudei teologia e eu me especializei em teologia ecumênica, que é o quê? É o estudo das várias linhas religiosas e encontrar os denominadores em comum. O que o cristianismo tem a ver com o judaísmo, que tem a ver com o islamismo, que tem a ver com o budismo, que tem a ver com o hinduísmo. E existe um denominador comum muito forte, que é o desenvolvimento de virtudes. Todas ensinam virtudes. Tá? Não importa qual tradição você pegue, todas ensinam virtudes. Só que tem algo que as religiões orientais têm, que as ocidentais não têm, que são as abramânicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é uma ênfase em não converter. O budismo, o hinduísmo e o taoísmo, são as três principais, e o confucionismo como uma filosofia, eles não acreditam em conversão. Eles não falam assim, ó, o monge budista sai, vai dar uma palestra lá na Avenida Paulista pra converter gente pro budismo. O judaísmo também, é maior trampo pra você se converter lá. Né? Puta trampo, entendeu? Então, eles não acreditam em conversão. Sim, se a pessoa quer se tornar budista, se ela quer se tornar hindu, se ela quer se tornar taoísta, ótimo, ela vai lá, se converte, pratica a religião e tudo bem. Mas ela não vai ficar ouvindo palestras de pessoas falando pra você, te azucrinando sobre os benefícios de você ser um budista ou não. Então, a pessoa que tem valores de fé e ela tá segura no seu valor de fé, ela não vai tentar convencer o outro de que o valor de fé dela é melhor do que o valor de fé do outro. Esse casal, ele dá totalmente certo. Uma pessoa na fé judaica, segura da sua fé judaica, dá certo com uma pessoa segura na sua fé católica? Claro que sim. Porque você vai praticar o catolicismo, ele vai praticar o judaísmo e os dois servem o mesmo Deus de maneiras diferentes. Isso a gente pode pegar com qualquer outro. Luterano, protestante, islâmico, budista, hindu. As religiões orientais são até mais flexíveis com relação a isso. Valor ético político. Cara, conservador tem que dar com conservador. Progressista com progressista. Tá? Quando conservador tenta ficar com progressista, dá ruim. E conservador com conservador tende a dar mais certo no longo prazo, se não se corromperem, porque muitos também se corrompem. E progressista com progressista tende a dar certo também, só que tendem a se entediar um do outro. Tá? Então, mas valor ético-político precisa ser parecido. Por quê? Porque a maneira como toma-se decisões de família, de dinheiro, é drasticamente diferente de uma pessoa conservadora de uma pessoa progressista. E valor moral, que é qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no relacionamento. Isso aqui é totalmente vinculado com o valor ético-político. Se não tiver alinhamento, isso aqui é o que eu falo para fazer no primeiro encontro. Nem tem o segundo, porque não vai dar certo. Isso aqui é inegociável. O segundo encontro é sonho compartilhável. O que é sonho compartilhável? É falar do passado e falar do futuro. Como é que foi sua criação? Onde que você nasceu? Como é que foi sua história? Me conta um pouco do seu passado. Como é que você foi criado? Tem que ter similaridade nas criações, entendeu? Entendi. Porque daí a sua visão de futuro vai tender a ser parecida também. O que você almeja, o que você quer, o que você ambiciona. O nível de ambição do casal precisa ser parecido. Eu já vi muito divórcio acontecer por causa de disparidade na ambição. O cara é ambicioso e a mulher não é, ou a mulher é ambiciosa e o cara não é. Esse caso é extremamente comum. Divórcio. Isso aqui, segundo pilar, sonho compartilhável. Terceiro pilar é o mais ameno, mas também dá problema, que é a rotina sincronizável. Rotina sincronizável é ponto de contato na rotina. Almoçar junto, jantar junto, dormir e acordar no mesmo horário, fazer academia junto. É o mais difícil, né? Tempo de lazer. Aí tem muita gente que chega e fala pra mim assim, Lucas, como é que eu faço pra fazer um relacionamento à distância dar certo? Eu falo assim, você tem que ter um próximo pra terminar a distância. Esse é o requisito. Não dá. Porque senão o pilar de rotina sincronizável, você não tem rotina. A maioria dos casamentos de famosos termina por causa disso aí. Cada um tá num Não tem rotina. ciclo, tá numa rotina diferente, quase não se vê. O cara tá gravando um filme na Nova Zelândia, ela tá em Londres, e eles se veem durante um final de semana por mês. E olhe lá. E aí ele tá tipo lá com a outra mulher no set dando mole pra ele. Ela tá gravando um outro negócio lá com o diretor lá falando com ela, também chavecando ela, porque ela tá carente. E sempre dá ruim, cara. A gente vê esses casais, celebridade, a tendência é não dar certo. É a exceção da exceção da exceção.
né? A gente teve agora a Sandy e o Lucas, né? Que meio que todo mundo... Infelizmente. Pô, cara, 24 anos juntos e os caras separam. E não dá pra entender mesmo, né? Por que alguém que fica tanto tempo junto separa? Porque imagino que as dificuldades vêm no começo e vão passando, e depois de tanto tempo junto, só uma coisa muito grave, né? Pra separar. O que você acha? Cara... Mas isso fala depois, você terminou? Não, os falta pilares? só um. Qual Falta que é? um, o atração. Tá. O atração seria o quarto encontro. Então cada pilar é um encontro. O quarto encontro, isso aqui é pra ganhar tempo, tanto pra homem quanto pra mulher. Se você tá buscando uma parceira verdadeira, uma esposa ou um marido, você vai ganhar tempo fazendo isso. Entendi. Porque você tá fazendo uma escolha racional de um pretendente. Você não tá fazendo uma escolha emocional. Se você sai, beija e transa no primeiro encontro, cara, você já entrou num estado de apaixonamento químico. Entendi. O quarto pilar é o atração. Atração são 3 quesitos. O primeiro é consciência de saúde, cara. Consciência de saúde é o quê? Atleta fica com atleta, sedentário fica com sedentário. Atleta não fica com sedentário, sedentário não fica com atleta. Por quê? Porque não bate. A consciência de saúde, de vitalidade de um atleta é drasticamente diferente do nível de vitalidade de um sedentário. Isso significa que se você tem níveis de vitalidade muito diferentes, as ações que um atleta vai querer fazer no dia, falando um atleta como um arquétipo de uma pessoa que faz muito exercício, uma pessoa fitness, vai diferir muito de uma pessoa que é sedentária e que quer ver Netflix 5 horas por dia, quer chegar do trabalho e sentar no sofá e comer Cheetos e pedir iFood. Entendeu? Então a consciência de saúde tem que ser algo muito próximo. Ou um dos dois ceder. Ou o sedentário virar atleta, ou um semi-atleta. Que acontece muito também, que acontece, às vezes por uma influência. Um traz o outro pra... E eu já vi acontecer o oposto também e tá ruim. Um atleta virar sedentário e pelo mal-estar que essa pessoa sentiu, ela termina o relacionamento. Caramba. Porque ela fala assim, eu não quero isso pra mim, eu não vou fazer, eu não quero esse tipo de vida pra mim. Então com essa pessoa, se ela não virar uma pessoa que busca saúde, ela não é compatível comigo. O segundo ponto da atração, isso é atração, tá, Vilela? É personalidade, opostas e complementares. E aqui muitas pessoas têm uma dúvida muito grande, porque elas falam assim, mas Lucas, é oposto que atrai ou é similar? Você falou valores similares. Agora você está falando que a personalidade tem que ser oposta? Sim. Os valores têm que ser similar. Faz muito sentido isso. Porque as decisões têm que ir na mesma direção. Claro. Mas a personalidade oposta gera magnetismo, gera um atrito. Se um é mais nervoso, o outro é mais calmo. Se um é mais ativo e o outro não sei o quê. Os complementos, se os dois... Cara, eu já passei por isso. Os dois na mesma vibração é muito complicado, cara. Se você tem 2 baladeiros, cara, você pode 3 meses, os 2 são na UTI, entendeu? Se você pega 2 calmão que só gosta de retiro e ficar lendo livro, o relacionamento morre no marasmo, porque eles ficam, tipo, forever na sala lendo livro e nenhum fala com o outro durante o mês. Então, personalidades opostas e complementares, porque a equipe fica mais forte. E o último quesito é química. Química, você testa com beijo. Tem muita gente que acha que é com o sexo. Não é com o sexo, é com o beijo. Porque no beijo você sente o feromônio. E se você beijar uma pessoa e o beijo for bom, o sexo vai ser bom. Tem muita gente que acha que o sexo só vai ser bom depois que você testar o sexo. Mas você já consegue saber se o sexo é bom no beijo. Isso significa que se você postergar o sexo, e isso é particularmente verdade para os homens, quanto mais se posterga a conquista sexual para o homem, maior a probabilidade dele se apaixonar. Por causa do acúmulo de neurotransmissores, que são 3. Dopamina, que é um neurotransmissor de motivação. Vasopressina, que é um neurotransmissor de caça, de constrição articular. E ocitocina, que é um neurotransmissor de vinculação emocional. Quando esses 3 neurotransmissores chegam em níveis muito altos, aí a intimidade sexual pode acontecer para o homem, porque ele já está num nível onde o cérebro dele apaixonou. Se acontecer antes de bater o limite do apaixonar, o homem tem o sexo, ele tem a satisfação sexual e ele desengaja. Tem um negócio chamado efeito refratário nos homens, que quando ele pratica o sexo com uma mulher antes dele estar num estado de apaixonamento, ele sente uma aversão após a ejaculação. E se ele tiver envolvido levemente, mas não tiver apaixonado ainda, e ele tá tipo com um casinho com a menina, mas ele ainda não fala assim, tipo, putz, é ela.
chega um momento onde ele enjoa, ele simplesmente quer trocar para ter diversidade. Tem um nome isso na neurociência também, chama efeito Coolidge. Todos os mamíferos machos têm isso. Inclusive o mamífero humano. Por quê? Porque no momento onde o macho ejacula, a vasopressina zera. E a testosterona é antagônica da ocitocina. A cadeia hormonal é antagônica. Então, quanto mais masculino o homem é, mais tempo demora para a ocitocina fazer vínculo emocional. Então, dos 3, a única coisa que ele tem é a dopamina. Ele direciona isso para caça sexual. Se ela não fizer o cara se apaixonar dentro do processo de conquista de uma maneira coerente e racional, o cara não fica no relacionamento. E isso é universal nos mamíferos machos, no reino animal. Só que o ser humano tem a capacidade do racional que os animais não têm. Exato. E é isso que eu tento ensinar para as minhas alunas. Você tem que usar o racional. Se você não usar o racional, você cai no reino animal. Se você caiu no reino animal, aí você não adianta você ficar praguejando que você foi usado por um macho. Porque ele simplesmente foi macho. Ele foi o que todos os machos são e você se deixou ser usada. Se você não deixar ser usada, você vai eventualmente encontrar um homem adulto, racional, que vai ver valor em você e vai querer se comprometer em um relacionamento. E isso, cara, quando as minhas alunas praticam, elas eventualmente entram num relacionamento sério. Já chegou de aluna minha com 74 anos se juntar com um homem de 80, apaixonados no nível máximo. Onde ela ficou 40 anos da vida dela desacreditada dos homens, odiando os homens. Em um ano de estudo, dos 73 aos 74, ela virou as chavinhas todas que ela tinha acionado na mente dela e ela se deixou se apaixonar por um homem e ela fez tudo certinho. E o cara se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele, eles estão juntos. Então isso não tem a ver com idade. Isso é do momento da puberdade até o último dia de vida. Esse alinhamento dos 4 pilares é algo que é ancestral. É que antigamente quem fazia isso era o pai da noiva, era a mãe da noiva, era o tio da noiva, era o irmão da noiva. Eram várias pessoas que cumpriam esse papel social e traziam, de certa maneira, o candidato que estava mais pronto e preparado e que tinha motivação para vencer todos esses obstáculos para ficar com aquela mulher. Isso é bíblico até. Onde você tem homens ficando décadas fazendo trabalho escravo para poder casar com a mulher que ele desejava, na Bíblia. Então, isso é metafórico. Significa que o homem, ele valoriza aquilo que ele investe alto nível de vitalidade para conquistar. No momento que o nível de vitalidade para ele conquistar uma mulher é baixo, o valor que ele atribui a essa conquista é baixo. No momento que o nível de vitalidade que ele tem que investir é alto nessa mulher e ela é coerente, não é um capricho, não é um drama de princesinha mimada. É uma mulher coerente, fazendo perguntas coerentes de maneira racional. Ele fala assim, cara, o que ela tá me perguntando faz sentido. Deixa eu responder aqui com postura. Ele vai se apaixonando. E as minhas alunas falam, cara, eu não tô acreditando. No 5º encontro o cara tá querendo me pedir um namoro. E eu falei pra ele que não vai ter sexo durante vários meses e ele aceitou. E ele tá falando em casamento já, porque ele me vê como uma mulher especial, porque ele me vê como uma mulher diferenciada. Por que isso aconteceu? Porque ela tá ativando dentro dela a feminilidade. O homem, ele só casa com a mulher que ele vê que é sagrada. Ele não casa com a mulher que ele acha que é a vulgar. Ele fala assim, nossa, essa mulher é a mais vulgar da cidade, vou casar com ela. Ele casa com a mulher que pra ele é sagrada. Que é especial. E isso é extremamente íntimo e subjetivo. A capacidade que uma mulher tem de ser magnética, de ser feminina, para despertar esse sentimento do sagrado no homem. Porque o sagrado pro homem é algo de difícil conquista. Muito difícil. A espiritualidade pro homem é muito mais difícil do que pra mulher. Isso significa que quando essa mulher exala esse odor de espiritualidade, de coerência, de conexão com o sagrado, ela é vista como sagrada pelo masculino. E é exatamente isso que fascina o masculino no feminino. Só que essa mulher tem que ser feminina. Se ela for pro masculino, ela perde todo o encanto, porque daí ele vai tratar ela como um parceiro de batalha. Que é o que a maioria das mulheres fazem hoje em dia. Elas acham que elas vão ser virilizada, ser competitiva, ser comandante, ser crítica
e vai ter um cara disposto a morrer por ela e assumir ela como marido. Não vai. Porque se você se comporta igual o Tonhão, não vai ter um cara do seu lado que vai ser o Ricardão que vai te bancar. Você vai conseguir o Banana. Porque o Banana é um princeso que quer ser cuidado. E aí você é o Tonhão, você cuida do Banana. Agora, se você quer ser a princesa, a donzela e quer ser cuidada, você tem que aprender o que é ser donzela. Senão você não vai ter um marido. Porque os homens, lá no fundo, eles querem casar com uma donzela, cara. Nós estamos falando de casamento aqui, tá? O cara vai assumir uma mulher que vai ser a tua esposa. Tipo, vai ser a sua melhor parte. Você vai construir uma família com ela. Você vai ver todo dia com essa mulher. Você vai cooperar pra construir uma vida junto com ela. Essa mulher tem que ser especial, não tem? Claro. De preferência sagrada? Sim. Se não for, o cara ele nem cogita a possibilidade de se juntar com essa mulher. Se ele tem alguma dúvida de que ela pode ser a mulher sagrada na vida dele, ele fala assim, não quero. Eu não vou me dispor, porque o ônus do matrimônio é do homem. O sacrifício principal é do homem, que é provimento e proteção, e se precisar, dar a vida pelo matrimônio, pela família. Isso está implícito até na lei. No momento que inicia uma guerra, quem é convocado para a guerra? Homens. Os homens. Para quê? Para proteger as esposas e os filhos. Isso, numa escala macro, na lei, é a mesma coisa numa escala micro do relacionamento da unidade familiar. O marido é o protetor. Não significa que as mulheres não conseguem fazer esse papel. Elas conseguem, mas elas ficam extremamente desgastadas. O que eu mais ouço hoje em dia são as mulheres chegando pra mim e falando assim, Lucas, eu não aguento mais ser provedora e protetora. Escuto de amigas pra caramba isso também. Eu não... Isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Elas e ficam desgastadas. Como tem cara encostado, né, velho? Cara encostado, cara querendo pedir pensão pra ex. Tipo, a honra masculina do cara, zero. O cara não tem dignidade. Se o cara vai pedir pensão pra ex-mulher dele. Tipo assim, eu sou um inválido, eu sou um inútil, você ganha dinheiro e me paga pensão porque eu tenho que me sustentar. É tipo o oposto da masculinidade. Então, o que falta hoje na sociedade são masculinos saudáveis. Que são esses homens patriarcas, protetores, provedores, que respeitam e honram o feminino. Que veem beleza no feminino, que veem o feminino como aliado, que não veem o feminino como inimigo. Que tem esse monte de movimento acontecendo agora. É um movimento pendular. Você tem o feminismo radical e agora você tem esse monte de red pill, machinismo, MGTOW, sei lá. Esse monte de coisa que na verdade é um movimento pendular, ressaca do que o feminismo radical virou. De odiar homem, por quê? Porque a gente gosta de odiar homem. Então a gente vai odiar homem. Então tá bom, então você vai criar um monte de gente de homem que odeia mulher. Que é o que esses movimentos basicamente pregam. Exato. Misoginia. Então, essa separação, essa divisão serve a quem? Serve a sistemas... É difícil, a gente tá sempre voltando pro relacionamento e às vezes eu vou pro macro da política. Eu não quero ir pra política, tá? Mas é que assim, essa conexão pra mim é indissociável. Porque como filósofo, como teólogo, eu estudo ciência política também, eu consigo ver que tudo que acontece aqui no micro universo dos relacionamentos tem forças externas atuando para fazer essa desagregação familiar que você citou. E é do interesse dessas forças sociais desagregar homem e mulher para que a treta seja infinita. Porque é muito mais fácil você... Isso aqui é a arte da guerra de Sun Tzu. China há 3.000 anos atrás. Você divide para conquistar. Isso é uma estratégia de guerra. Divide and conquer. Divide para conquistar. Então você divide... Por que essas ideologias caíram? Porque não conseguiram dissociar a aliança entre homem e mulher. A União Soviética caiu porque dentro de casa os homens e as mulheres continuaram criando seus filhos de acordo com seus valores. Tinha um sistema capitalista embaixo acontecendo, em cima do sistema comunista, que o Estado não conseguia ver, que era um mercado negro capitalista, que ainda tinha um sistema de valores de precificação. Por mais que o Estado tentava impor o sistema deles, até que uma hora que o negócio caiu, ruiu. Porque você chega no escambo no final.
O cara que é dono do açougue, troca com o cara que é dono do sapato, que troca com o cara que é dono da rádio, que troca... E esse escambo todo que é um capitalismo primitivo, sem moeda, mas que faz o negócio acontecer, é o que fez o próprio sistema coletivista cair. Então, dentro da unidade familiar, você tem essa autarquia homem e mulher que mandam dentro da unidade familiar para gerar indivíduos fortes para uma sociedade livre. E é isso que faz a sociedade prosperar. Grande parte da espinha dorsal do que me motiva a fazer esse trabalho é que eu sei o impacto que um casal bem casado tem. Porra. Ele impacta, cara, centenas, se não milhares de pessoas. Impacta dentro da própria família, nos outros casais e entre os amigos e se ele tem uma relevância, impacta pra caramba, né? Eu já vi gente falar pra mim, falar assim, cara, você sabe por que eu não divorciei ainda? Porque tem um amigo meu lá, uma amiga minha que é casada, e tipo assim, cara, eles são uma inspiração pra mim, então eu acho que esse ainda tem que tentar um pouco mais, entendeu? Porque a gente não faz o que eles fazem. Eu vejo que eles se tratam de um certo jeito, e eu e meu marido, a gente não faz isso ainda, e eu acho que é por isso que a gente tá querendo separar. E é por causa do exemplo do casal bem casado que aquele casal não separou ainda. Exato. Então, eu sei o poder que tem a quantidade de pessoas bem casadas e felizes. Porque a gente vive em tempos egoístas, né? Onde as crianças são criadas para ter só, nunca para dar. Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, você me ofendeu, não é justo isso. Sabe, parece que o mundo sempre tem que estar... O mundo tá devendo para ela e as pessoas não precisam fazer nada pro mundo, entendeu? É o mundo que deve para elas. Como que essas pessoas vão entrar num relacionamento e tá disposta a se doar, entendeu? Eu acho muito complicado. O que eu vejo acontecendo na prática é a pessoa chegar em um ponto onde ela vive isso durante 1 ano, 2 anos, 1 década, 2 décadas, e ela só fracassa. Exato. E aí o que a pessoa não me faz isso, a pessoa não sei o quê. E ela não vê o que ela deixa de fazer pra pessoa também. Exatamente. O que acontece com a grande maioria das pessoas é o seguinte, quando ela vive esses grandes fracassos, de duas uma, ou ela cai numa filosofia nihilista, que é tipo assim, a vida é uma merda mesmo. Todos os homens são uma merda, ou todas as mulheres são uma merda. Então, eu vou buscar o que é meu, Exato. Eu quero prazer e os outros que se... Ou quero dinheiro, vou focar no meu trabalho. Idolatra alguma coisa e foca naquela superficialidade que ela acha que vai trazer felicidade. Só que o problema é quando ela alcança e ela descobre que não trouxe. Exato. Eu já atendi gente muito rica, onde a pessoa chegava e falava assim, Lucas, me ajuda, cara, porque eu não tô vendo sentido na minha vida. Exato. Eu não tenho por que levantar de manhã. Você olha pra vida do cara e você fala, como assim? Teoricamente, era o que todo mundo queria. Exatamente. Só que o esfacelamento do relacionamento com o filho, com a esposa, com os amigos, com a família, ele tá cercado de interesseiros e não de pessoas que querem o bem dele. Esse esfacelamento relacional que veio por causa de uma prepotência, porque ele viveu anos numa prepotência de ficar se medindo através de uma régua de poder. E não de uma régua relacional de, cara, o que eu tenho pra doar? O que eu tenho pra sacrificar? Como é que eu posso ajudar a pessoa que tá do meu lado? Como é que eu ajudo a minha esposa? Como é que eu ajudo meu filho? Como é que eu ajudo meu sócio? Como é que eu ajudo meus amigos que jogam futebol comigo no domingo? Porque quando você para e você vê pessoas, às vezes, extremamente simples, mas que estão o tempo todo solícitas a ajudar um outro ser humano, elas inerentemente têm uma felicidade intrínseca. A felicidade humana, então, está vinculada, correlata diretamente com a capacidade de se disponibilizar e se sacrificar para diminuir o sofrimento de um outro ser humano. É disso até que vem a virtude de caritas, que é uma das principais virtudes que a igreja ensina, né? A igreja cristã. Caritas é uma virtude, e eu não estou fazendo apologia religiosa aqui, na verdade é um estudo teológico só. Caritas é uma virtude de amadurecimento espiritual que só uma pessoa madura consegue suspender suas vontades pessoais para atender uma necessidade alheia. Eu não estou falando de você ser um sangue de barata, de você ser um marionete manipulado. Mas sim, como que eu posso ajudar esse outro ser humano com os talentos que eu tenho a ele alcançar um patamar de sucesso ou de satisfação superior.
Porque quando a gente faz, por exemplo, a caridade, o maior beneficiado não é o que recebe a caridade, é o que faz. Claro. Porque no momento que você faz a caridade, você consegue colocar seu ego num estado de suspensão. Isso significa que enquanto você está fazendo o ato de caridade, de verdade, com seu coração, de maneira anônima, você entra em um estado de suspensão do ego, onde você para de julgar o que está acontecendo. Quando você vai, por exemplo, tua esposa ficou doente, você vai levar ela no médico. E você tá lá dirigindo e levando ela pro médico. Naqueles momentos todos que você tá ali acompanhando ela para fazer companhia, para dar apoio emocional, para ser um respaldo para ela, para passar uma segurança, para trazer uma tranquilidade, nesse momento você sente plenamente felicidade. Porque você não está medindo a sua felicidade. É verdade. Você está disponível para ela. Você não tá ali pensando, o que o Vilela quer comer hoje e almoçar? Mas quanto tempo será que esse médico vai demorar pra atender ela? Será que ela vai me pedir mais alguma coisa? Porque eu já tô meio cansado, hoje tô com um pouco de sono. Você parou de registrar os seus desejos e você se colocou a serviço de. Quando você se coloca a serviço de, você coloca o seu ego no estado de suspensão de desejo. Esse estado de suspensão de desejo, filosoficamente, é um estado de equilíbrio de sabedoria. O grande problema é que a gente vive numa sociedade que hiperestimula as pessoas a desejar. E aí o que você tem? Uma grande maioria das pessoas doentes psiquicamente. Porque elas não se contentam com o que está acontecendo no dia delas e elas sempre querem algo a mais. Por quê? Quando ela não consegue, ela mantém aquele desejo. E quando ela consegue, ela simplesmente cria um outro desejo, porque ela está habituada a desejar. Tem uma pesquisa que explicam isso muito bem, né? Que eles fizeram uma pesquisa com pessoas que ganharam na loteria, né? E viram o nível de felicidade antes e depois. E eles concluíram que a pessoa que já era feliz antes de ganhar aquele dinheiro, ela fica feliz depois, entendeu? Sim. E a pessoa que era infeliz, depois daquela fase de excitamento, que ganhei dinheiro, fiquei rica, ela volta a ser infeliz, independente do dinheiro que ela tem. É um estado... Não é que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro em si não traz mesmo. Depende do que você faz com ele, né? Sim. Tem gente que com R$1.000 a mais no salário vai fazer uma diferença absurda e ela vai ficar super feliz. E tem gente que com 1 bilhão a mais na conta não vai ficar feliz. Às vezes fica mais infeliz porque fica com medo porque tem que proteger esse bilhão. Exato, cara. Então, assim, não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Claro que se você não tem nem dinheiro para as coisas básicas, é óbvio que vai trazer uma infelicidade. Sim. Mas a partir do momento, eu não sei, mas fizeram um cálculo de a partir de quanto... R$25 mil. É R$25.000, né? 25 Tanto mil. Faz, quanto mais acima, você não vai aumentar a sua felicidade. Descorrelaciona. Até R$25 mil, isso foi feito em dólar. Tá. Né? Significa que a pessoa consegue atingir graus de dignidade superior. Exato. Mas, olha, uma coisa que é interessante. Até R$25 mil, nós estamos falando aqui de uma família. Então a gente está falando de as pessoas conseguem comer bem, as pessoas conseguem estudar bem, pagar as contas de casa, de viajar moradia, de vez em quando, viajar de vez em quando, ter um lazer e ter boa educação. Claro. Isso é o que R$25 mil faz com uma família bem estruturada. A partir dali, quando você começa a juntar mais dinheiro, 50 mil, 100 mil, 200 mil, a felicidade da família descorrelaciona com o dinheiro. Não tem mais a ver. Entendi. Mais dinheiro, mais felicidade. Não. Na grande maioria das vezes, inverte. Se é muito dinheiro, pode trazer até infelicidade. Traz infelicidade, porque muitas pessoas, às vezes, principalmente quem não sabe como gera aquele dinheiro, começa a tender a se tornar ganancioso. Entendi. Então, os provedores que sabem como gera dinheiro, eles precisam passar o sistema de valores de como é que você faz para prosperar, que foi o que a gente fez, você vai fazer isso num nível maior, mas você não vai ter facilidades de nós. E isso é uma coisa que eu já fiz com muitos pais de famílias ricas, que estavam estragando seus filhos. Tipo, dando tudo. iPhone 15, lançou, 16 anos, um carro, Mercedes. Eu quero ir para os Estados Unidos, vai lá para Aspen no jatinho. Você fala assim, cara, quanto mais ele pede, mais você dá, mais você está estragando essa pessoa, porque o mundo não vai fazer isso com ele. Claro. Ele tem capacidade de gerar isso por ele? Não. Então você está destruindo o teu filho.
Você tem que ensinar como é que ele faz para alcançar níveis de sucesso. E pode ser que ele não alcance o seu nível de sucesso. E tudo bem. Mas você tem que conectar ele com os talentos e valores que ele tem para agregar para a sociedade. E ele tem que entrar em paz com isso. Porque eu já vi muita gente também, cara, viver uma vida como um zumbi morto-vivo esperando herança. Nossa, cara. Que tristeza. Gente, Quando cara, eu ganhar aquela herança, eu vou viver. cara com 35 anos de idade, 40 anos de idade, não, porque meu velho tem 5 milhões e aí quando ele morrer eu vou estar feito, entendeu? Fala assim, cara, mas e até ele morrer? O que você vai fazer? E outra coisa, você não sabe como faz 5 milhões. É. Na hora que você pegar 5 milhões, vai acontecer 98% dos ganhadores de loteria terminam em ruína. Esse estudo concluiu isso. É mesmo? Só 2% consegue reter. Porque esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando você ganha na Loto, na Mega Sena lá deles, você tem uma escolha que você tem que fazer. Ou você recebe metade do dinheiro à vista, ou você recebe em parcelas, 100% do dinheiro em parcelas em 30 anos. E, cara, 95% das pessoas quer à vista, metade. Claro. Eles sacrificam 50% da grana para receber à vista. Nossa. E aí, 2% normalmente são os prudentes, Claro. são as pessoas que entendem que, tipo assim, cara, se entrar 30 milhões de dólares na minha conta, sei lá o que vai acontecer. Então, eu não confio em mim, eu sei os meus limites, então eu prefiro receber em parcelas. Pô, vou receber 30 mil dólares durante Nossa, imagina 30 anos. Um salário de 30 mil dólares, beleza. Todo mês durante 30 anos. Eu ia optar isso fácil. Com certeza. É. Só que essa pessoa tem a virtude da prudência. É. Essa pessoa, ela sabe que ela vai ter que acostumar com esse ganho financeiro, que ela vai ter que aprender a gerir essa quantidade de dinheiro, porque uma coisa é você gerar esse dinheiro, outra coisa é você manter. É claro. Gerenciar um império é difícil pra caramba. Todos os impérios que existiram ruíram por causa de gestão. É. Quem estuda um pouquinho de história vê que todos os impérios caíram. E eles caem porque não aguentam a própria estrutura de tão grande que ficaram. Exato. Eles ruem. O próprio peso do o próprio império, ele peso do implode. império. Exato, exato. A gente tá vendo...